Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denis o Católico. E esse vídeo aqui é como se fosse um contraponto a os 5 motivos porque a Igreja Católica perdeu muitos fiéis da década de 60 para cá. E aqui eu vou apresentar 5 pontos que são observáveis, dentro das sociedades dos países latino-americanos e também em especial aqui no Brasil. Vou apresentar 5 motivos que faz com que o catolicismo cresça nas últimas 2 décadas. E esse crescimento não é comparado à perca de fiéis que tivemos durante essas últimas décadas, desde a década de 60 para cá, mas é um crescimento, e é um crescimento, podemos dizer que muito mais valioso do que aquele número que tínhamos de fiéis. Por quê? Porque nas últimas 2 décadas, vários estudos sociológicos e religiosos apontam que, embora a Igreja Católica tenha perdido participação relativa em muitos países latino-americanos durante o século XX, também surgiram sinais de revitalização em diversas regiões. Os principais fatores citados por pesquisadores e observadores de fenômenos sociais e religiosos são o seguinte. Primeiro ponto: descoberta da identidade católica. Muitas comunidades passaram a investir mais na formação doutrinária. Então, novas comunidades, principalmente esse fenômeno das novas comunidades, que investe na formação da doutrina mesmo da igreja. Também é investido muito, até nas paróquias, na catequese de adulto, no estudo da Bíblia e no conhecimento da fé. Isso fortalece a identidade católica e reduz o fenômeno do católico que desconhece a sua própria religião, aquele católico conhecido de maneira muito famosa como o católico de IBGE. Então, o primeiro ponto, o primeiro fenômeno é a redescoberta da identidade católica, que passa por essas ações: doutrina da igreja por meio das novas comunidades, investimento na catequese para adulto, como eu já falei, e também estudos bíblicos e outras coisas que são feitas. O segundo ponto é a renovação espiritual. Movimentos como a renovação carismática, novas comunidades e grupos de oração atraíram especialmente jovens e famílias que procuraram uma experiência mais intensa de oração, louvor e vida espiritual. Então, essa renovação espiritual, essa maneira de relacionamento com Deus, que sai um pouco da missa, Claro que a missa aqui, veja, aqui eu quero deixar muito claro, a missa é o culto por excelência. A missa está acima de qualquer outra ação pastoral dentro da igreja. Mas, de início, para uma atração, as novas comunidades, a renovação carismática, os grupos de orações, os exercícios de oração que se realiza, foi muito importante para o retorno ou para a redescoberta da vida espiritual por parte dos católicos. Terceiro ponto: busca por estabilidade doutrinária. Então, em uma sociedade cada vez mais marcada por mudanças rápidas, ideologias políticas de diversos os gêneros, como a ideologia de gênero, as ideologias comunistas, as ideologias de âmbito sexual mesmo e tudo mais, muitas pessoas procuram uma tradição religiosa com continuidade histórica. Então, quando as pessoas começam a perceber que essas ideologias, o feminismo, ideologia de gênero, marxismo, e aí vem o socialismo e tudo mais, até algumas pessoas que acreditam no comunismo, e são militantes comunistas,
quando as pessoas começam a perceber que isso tudo é uma barca furada, essas ideologias, as pessoas voltam à tradição religiosa, né, com uma continuidade histórica. Procuram a liturgia, né, procuram liturgia estruturada, né, liturgias que sejam estruturadas, que são, vamos dizer assim, mais tradicionais. E aqui eu não estou falando somente da missa tridentina, estou falando de padres, paróquias, que mesmo celebrando, né, quando eu digo mesmo, eu estou falando no sentido olhando por uma parte do que foi feito com a missa de Paulo VI, celebrando a missa de Paulo VI, celebram missas piedosas, silenciosas, missas que de fato traz o caráter sacrificial da Eucaristia, né? Então, a liturgia estruturada e ensinamentos consistentes da doutrina, a ligação da igreja com 2000 anos de história é frequentemente vista como um fator de atração. As pessoas olham, 2000 anos, a igreja sobrevive. Então, tem que ser de Deus. É impossível que não seja de Deus. O quarto ponto é o crescimento de comunidades jovens e missionárias. Então, tem surgido nas novas comunidades jovens e que são missionárias, que têm uma experiência com Jesus e a partir dessa experiência com Jesus, elas vão a outras pessoas, elas vão evangelizar. Então, essas novas comunidades católicas têm missões de evangelização, grupos também universitários e iniciativas digitais também contribuem. A partir dessas comunidades e outros leigos também começaram a fazer isso, né? Então, essas iniciativas digitais têm um alcance e têm alcançado públicos que antes, melhor dizendo, estavam distantes da igreja. O uso das redes sociais por parte de padres como o padre Paulo Ricardo, padre José Eduardo, padre José Augusto da Canção Nova, padre Christian, o Frei Gilson, grande Frei Gilson, padre Reginaldo Manzotti, né? E outros padres famosos que passaria aqui muito tempo falando deles, e também por leigos e religiosos, ampliou muito o alcance e também o acesso àquilo que é a doutrina católica verdadeira e não aquele espantalho que os protestantes criaram. Então, o quinto ponto é a valorização da liturgia e da espiritualidade tradicional. Observa-se em vários países um interesse crescente pela adoração à Eucaristia, devoções marianas, peregrinações, confissão, né? E essas confissões frequentes, e até pela liturgia tradicional, aqui falando mesmo da missa tridentina. Muitos jovens buscam justamente um senso de transcendência e sacralidade, porque os jovens perceberam que as drogas, a prostituição, a ideologia de gênero, essas músicas depravadas e que denigrem a imagem das meninas, não tem futuro. São coisas que dura por um tempo, como chuva de verão, e dura assim um instante e vai embora. Não dura, não tem uma constância, porque é como a fumaça que sai de uma panela. Você até vê, você pode até de repente se queimar com aquele vapor, mas de repente ele desaparece no ar. Assim são essas ideologias, essas músicas e essa maneira de arte que está sendo apresentada aí. Então, meus irmãos, existem também fatores sociais que favorecem esse crescimento. Primeiro, crises familiares e existências, crises familiares e existenciais que levam muitas pessoas a procurar apoio espiritual. Segundo, o aumento da solidão e da insegurança social faz crescer a busca, principalmente por parte dos jovens, por comunidades estáveis. Terceiro, o desencanto com ideologias políticas de diferentes correntes, como eu já falei, que leva algumas pessoas a redescobrirem a dimensão religiosa. 4. A necessidade de sentido para a vida
especialmente entre jovens, impulsiona o retorno à fé. Um fenômeno importante, né, que deve ser destacado aqui como uma observação. Muitos analistas observam que o catolicismo que cresce hoje nem sempre é o catolicismo cultural, herdado da família, ou seja, aqueles católicos de IBGE, mas um catolicismo mais consciente e participativo, ou seja, o número total de católicos pode não crescer rapidamente em todos os lugares, mas aqueles que permanecem tendem a ser mais engajados na vida sacramental. E aqueles que chegam buscam a formação e também a missão. Do ponto de vista da sociologia da religião, o crescimento recente do catolicismo em alguns setores da América Latina parece estar ligado principalmente à combinação de 3 elementos: identidade clara, espiritualidade profunda e forte senso de comunidade. Ou seja, meus irmãos, aqui está alguns pontos, né? Na verdade são 5 pontos e depois eu apresento alguns fatores sociais, como também um fenômeno importante e que demonstram o crescimento do catolicismo no Brasil, na América Latina e também no mundo, porque países como França, países como Alemanha, países como Estados Unidos e tantos outros como Espanha e outros países, os jovens estão voltando para a igreja e estão redescobrindo a tradição da igreja, né? E quando eu falo tradição aqui, eu falo tradição de maneira geral, não somente a missa tridentina, mas também toda a tradição da igreja, dentro das questões de ordens religiosas, dentro da estrutura do clero e tudo mais, né? E aí nós podemos ver que a igreja volta a crescer. Esta é uma primavera para a igreja, e nós estamos vendo um fenômeno de também ex-protestantes voltando, migrando para a igreja católica, principalmente trazendo testemunhos sobre a Eucaristia e a Virgem Maria. Como a Eucaristia e também a Virgem Maria, de alguma forma, tocou essas pessoas e mudou a realidade dessas pessoas. Então, peço a todos, deixa aí o seu comentário, o que é que você acha desse vídeo, o que é que você acha dessas informações, e tenha certeza, a igreja volta a crescer. E que viva Cristo Rei. Salve Roma, salve Maria Santíssima. Amém. Deus abençoe a todos. Não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, você não precisa pagar nada. E se você quiser contribuir de uma forma mais direta com o canal, você pode fazer pelo Pix, que encontra-se na descrição, e também se tornando membro do canal. E aí nós iremos colocar alguns conteúdos que são específicos, podemos assim dizer, para aqueles que se tornarem membro do canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E muito obrigado por você assistir até aqui.